Saudações, buscadores do invisível e caminhantes do oculto. Como todo buscador da espiritualidade, do oculto, cada ser humano tem uma experiência própria, né? Já viveu experiências próprias dele. E hoje eu vou falar a respeito da minha experiência com a espiritualidade, com o invisível. A minha primeira experiência com a espiritualidade começou quando eu ouvi um som agudo, sutil. Quando eu ouvi som agudo, sutil, foi o momento em que eu criei consciência. Sabe esse grau de consciência que nós temos aqui agora? Foi o momento que eu criei esse grau de consciência que nós estamos tendo aqui agora, só que na barriga da minha mãe. Eu ouvi aquele som agudo e eu fiquei consciente. Só que era aquela inteligência assim, madura como nós temos agora, só que completamente vazia. Sem conhecimento de passado, de presente, de futuro. Nem eu sabia o que eu era, o que estava acontecendo. Nem conhecimento de uma língua para ter pensamentos do tipo onde estou, o que está acontecendo. Nem isso eu tinha. Era uma mente madura, só que desprovida de qualquer tipo de conhecimento. E a única coisa que eu realmente senti naquele momento era medo. Muito medo. Porque eu não via nada, não ouvia nada, não tinha sensação de tato, nem de olfato, nada. E eu sentia muito forte o medo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E eu procurava me agarrar a alguma tábua de salvação. E foi nesse momento que eu vi uma luz. Aí essa luz veio na minha direção, pelo menos foi essa a percepção que eu tive no momento, né? E parece que nós dois nos fundimos. E eu vi aquela luz prateada, ela se tornou prateada, e a minha mente apagou nesse momento. Aí eu começo a me lembrar de momentos, por exemplo, de quando eu comecei a andar. Eu me lembro que eu segurava no sofá assim, engatinhando no sofá, segurava no sofá, virava de costas para o sofá, olhava na minha frente, tinha a porta da cozinha e no fundo o armário de parede. E eu me lembro que eu começava a andar assim, sentia aquela adrenalina, sabe aquele medo de cair no chão? Era isso que eu sentia. Mas voltando ao momento em que eu criei consciência na barriga da minha mãe, né? Intuitivamente falando, eu acho que quando a gente vem para esse mundo, o nosso espírito não é tão preso ao corpo físico. No meu caso, pelo que parece, eu era bem assim, não estava tão preso ao corpo físico mesmo. O meu espírito estava mais que livre do que preso ao corpo físico. E essa memória que eu tenho, né, de ter criado consciência na barriga da minha mãe, não é uma memória assim cerebral, é uma memória espiritual. Entendeu? Por isso que eu tenho ela até hoje. Por isso que quando eu nasci, depois quando eu era criança, eu comentava entre com a minha mãe, né? Falava, mãe, eu me lembro de quando eu estava na barriga da senhora. E a minha mãe dava risada e falava, não, Ricardo, isso aí é coisa da sua cabeça, coisa de criança. E o que foi a luz prateada que eu vi? A luz prateada que eu vi foi a luz artificial do hospital. Como os meus olhos físicos não estavam ainda acostumados com a luz artificial, foi que gerou esse efeito prateado. Entenderam? Aí tá. Aí eu fui crescendo e me lembro quando eu tava com os meus, deixa eu ver, acho que uns 10 anos de idade. Quando eu ia dormir, que a minha mente entrava naquele estado de cochilo e apagava assim, sutilmente, eu ficava consciente novamente, só que fora já do meu corpo físico, né? Aí eu me lembro que às vezes eu ficava flutuando próximo ao forro da casa, né? Ou ficava ali mesmo, no chão, perto do próximo ao quarto. Só que quando eu saía, eu ficava consciente fora do corpo, eu retornava rapidamente, novamente ao meu corpo físico.
E essas vezes que eu estava dormindo e cochilava e saía do meu corpo físico, de vez em quando eu via o meu corpo deitado na cama e eu achava que tinha algum outro menino em casa, né? E teve uma vez que eu saí até a porta da cozinha que dava de frente com o quintal, e do outro lado assim tinha um muro, e do outro lado do muro tinha o jardim da nossa vizinha. Eu me lembro que eu via as árvores assim, as flores, né, que sobressaíam por cima do muro. E eu via assim a natureza, que a natureza emitia cor. O verde emitia uma cor verde, as flores vermelhas que saíam sobre o muro emitiam uma luz vermelha. E eu fiquei curioso com aquilo, né? E pelo fato de eu ficar curioso, que chamou a minha atenção quando eu via a natureza daquele jeito, eu saí da porta da cozinha e me teletransportei até sobre o muro. Quando eu estava sobre o muro, olhei o quintal da minha vizinha, aquele jardim bonito, né? Eu via também pequenos orbes de luz circulando pelo jardim e a natureza toda emitindo cores, de acordo com a cor das plantas, né? E nisso a minha mente apagou novamente e eu retornei para o meu corpo físico. E eu fui crescendo desse jeito, né? Ia dormir, quando entrava no cochilo, a minha mente apagava e eu saía fora do meu corpo físico novamente. E já acontecia às vezes o contrário, de eu despertar, né? Olhar assim o quarto e voltava a cochilar novamente. Quando eu cochilava novamente, a minha mente apagava, desligava, e quando eu ficava consciente novamente, eu estava fora do meu corpo. Tá, aí eu cresci achando que isso era normal. Como acontecia muito isso comigo, eu achava que isso acontecia com todo mundo, né? Até que quando eu fiz os meus 12 anos de idade. Quando eu fiz os meus 12 anos de idade, estava eu, minha mãe, meu pai, os meus dois irmãos e a moça que trabalhava em casa, né? Que se chamava Lena. Nós fomos viajar para Nepomuceno, aqui em Minas Gerais. E nós ficamos numa fazenda chamada Água Doce. Nessa época ela não tinha energia elétrica, não tinha, só tinha o rádio. Mas não tinha TV, não tinha nada. E as luzes era tudo assim, aquelas lamparinas, sabe, de querosene. E o meu pai e a minha mãe dormiram na sede da fazenda. E eu, com os meus irmãos e a Lena, dormimos na casa do primo da minha mãe, que era uma casa assim de pau a pique, né? A noite veio, eles apagaram as lamparinas, a gente deitou naqueles colchões de... Ai, como é que é o nome daquele negócio? É de... Acho que é palha, se não me engano. E eu peguei e joguei os braços para trás, deitado no colchão, naquela escuridão total, né? Na roça, no meio do mato, não tinha nada de luz lá. E quando eu olho assim para a escuridão, eu vi 3 focos de luz. E antes de eu chegar a pensar o que era aquilo, eu senti uma presença assim, como é que eu posso dizer? É bem mais do que isso, mas assim, uma presença demoníaca mesmo. E aí quando eu senti aquela presença demoníaca, que eu fiquei com medo, aconteceu uma outra coisa estranha comigo. Eu gritei pela moça, né, que trabalhava em casa. Eu gritei, Lena! Só que quando eu gritei, foi estranha essa parte, porque parece que foi um outro eu meu que gritou para pedir socorro para Lena, né? Eu ouvi eu mesmo gritando. As coisas espirituais é difícil assim de explicar, né? Primeiro porque o nosso linguajar é pobre, né? E para explicar essas coisas é bem complicado mesmo, né? Só quem passa vai entender e vai entender e também não vai conseguir explicar para os outros. Aí quando eu gritei assim pelo nome da Lena, a minha mente também apagou tudo, não lembro de mais nada. Eu sei que eu voltei e fiquei consciente novamente, era meio-dia do outro dia, né? Só que aí a minha mãe, o Marcelo e a Lena me contaram o que foi que aconteceu depois. O meu irmão Marcelo, que na época estava desenvolvendo também essa parte auditiva espiritual dele, mas assim, naturalmente, sem frequentar centros de umbanda, nem kardecista, nada.
O desenvolvimento dele foi natural, foi em casa mesmo. Ele nessa época já estava começando a ouvir o mundo espiritual. Só que ele também não tinha consciência disso, né? Só que ele, por já estar com uma audição espiritual já dando sinais que ia eclodir, ele conseguiu ouvir o meu grito. Aí ele falou pra Lena, Lena, o Ricardo gritou. E a Lena, que estava no mesmo quarto que a gente, dormindo na outra cama, falou assim, não, ô Marcia, dorme. O Ricardo não gritou nada, não. Aí ele insistiu. A Lena pegou, levantou, botou fogo lá na lamparina, veio até a cama onde eu tava com a cabeça coberta, né? Ela me descobriu a cabeça com o cobertor. E quando ela veio assim com a lamparina que ela me iluminou, ela falou que os meus olhos, assim, essa órbita ocular, tinha sumido. Tava tudo branco o meu olho. Aí ela se assustou quando viu aquilo, né? Me chamou, eu não falei nada. Chamaram lá o primo da minha mãe. Ele me pegou, me colocou nas costas e atravessou comigo um canavial que devia ter acho que uns 80 metros. Um trilho assim, no meio do canavial. Até chegar na fazenda, na sede da fazenda. Chegando na sede da fazenda, a minha mãe e o meu pai achou que eu estava tendo uma congestão. Todo mundo achou que eu estava tendo uma congestão. Me colocaram em pé lá, eu fiquei em pé, parado. Veio um tio segurando no meu braço direito, outro no meu braço esquerdo, e meu pai veio com um chá para me tomar. Quando ele levou aquele chá na minha boca, eu fiz um urro, né? E a minha mãe fala que eu fiz um urro estranho, porque parecia que o som saía do meu peito. E joguei os meus dois tios e meu pai pro chão, isso com 12 anos de idade. Quando a minha mãe viu aquilo, ela e as mulheres aparentes delas, minhas primas, né, tias, todo mundo, eles sempre foram muito assim católicos, né, fervorosos. Eles pegaram o terço e começaram lá ó, a rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Quando eles começaram a rezar, eu comecei a entortar todo o corpo. As minhas duas mãos foram para trás assim, em forma de garra. E a minha mãe fala que ela não sabe como é que eu fiz aquilo, mas o meu queixo tortou tudo aqui, ó. Parou do lado direito do meu rosto. Aí me pegaram, me colocaram no carro e me levaram até uma cidadezinha próxima lá. Chegando lá, o médico tratou de mim, me levaram de volta para casa, eu já estava já com o corpo acertando, né? Chegando lá na fazenda novamente, no outro dia, quando eu acordei meio-dia, eles me pegaram, me colocaram no carro e me levaram novamente dessa cidadezinha lá em Minas. Chegando lá, eu fiz um eletroencefalograma e deu lá, falha na corrente elétrica do cérebro. Mas o elétrico que eu fiz saiu todo borrado, sabe? Todo riscado assim. Aí chegando na cidade onde eu moro, um dia depois, a minha mãe procurou o médico, marcou lá um outro encefalograma. Eu fiz o outro encefalograma aqui na cidade onde eu moro e não constou nada, estava normal. E antes de fazer esse eletro, eu já estava falando para todo mundo, olha, o meu problema ele não foi físico, o problema foi espiritual, porque eu vi os três espíritos, eu vi os três focos de luz, né? Eu não vi esses espíritos assim, de maneira assim detalhada, mas eu vi aqueles focos de luz assim na escuridão, né? E senti aquela presença assim, demoníaca mesmo. Aí fiz o eletroencefalograma, não deu nada. Eu falei para todo mundo que o meu problema é espiritual, mas eu com 12 anos, ninguém acreditou em mim. O médico me tacou Gardenal 100 miligramas e eu tomei Gardenal durante um ano. Mesmo com o pessoal da minha família acostumado com centros de umbanda, né, incorporação, mediunidade, chakras, desenvolvimento mediúnico, eles já tinham conhecimento disso. Só que, por eu ser criança, eles não me deram muita atenção, né? Eu tomei o abençoado do Gardenal 100 miligramas durante um ano. Depois de um ano, a minha mãe foi uma cartomante e ela, preocupada comigo, perguntou para a cartomante, né? E o Ricardo, como é que tá essa doença aí que ele teve aí, que deixou ele todo torto, que atacou o cérebro dele?
A controlamante pegou e jogou lá o baralho, e quando ela jogou o baralho, ela quase caiu da cadeira. Ela falou assim, falou pra minha mãe, nossa, o seu filho, o Ricardo, ele é médium. E o Exu de frente do bisavô dele tá querendo trabalhar com ele e tá cobrando que ele vá pro centro. Aí meu pai, como tinha muito conhecimento com mães de santo, pai de santo, foi no centro lá de uma mãe de santo. Eles, né, chamaram lá o Exu, tudo. Aí não sei quem foi lá que puxou a orelha do Exu, porque ele queria já trabalhar, né? E meu pai teve que ir na encruzilhada e entregar umas coisas lá pro Exu para dar uma acalmada nele, né? Aí tá bom. Mesmo depois dessa incorporação, dessa primeira incorporação que eu tive, parece que o meu campo mediúnico ele ficou aberto. E quando eu estava andando assim pra rua, eu estava em casa, eu sentia novamente, sabe, aquela tentativa de incorporação. Como a primeira vez minha foi bem horrorosa, né? Foi difícil. Eu ficava com medo de sofrer, de sentir tudo aquilo novamente, né? Mas aí eu fui levando. Fui no centro algumas vezes, tomava passe e tal, voltava para casa. Mas eu fui empurrando o problema, né? Com a barriga, né? Então, quando depois eu descobri que eu era médium também, como era já o meu bisavô por parte de pai, meu bisavô por parte de pai, ele era um negão, sabe aquele negão raça pura, que é tipo assim, meio azulado, sabe? O meu bisavô por parte de pai, ele era escravo, ele nasceu na escravidão e teve que matar o fazendeiro para se libertar da escravidão. Ele não cheguei a conhecer, mas a minha bisavó, eu cheguei a conhecer a esposa dele. E a minha bisavó contava, né, que ele praticava uma religião que veio com os meus antepassados nos navios negreiros, né? Só que eu não sei que religião que era essa. O único que procurou saber era o meu avô, que também já tinha morrido. O resto da família não quis aprender, né? Mas eu cresci ouvindo a minha bisavó contando, né, alguns casos, né, do meu bisavô. Ela contou uma vez um caso em que ele tinha passado a madrugada inteira ao redor de uma fogueira, fazendo lá os trabalhos dele lá, né? E quando ele chegava, ele vestia um paletó branco, tudo branco. Calça, sapato, paletó, gravata, tudo branco. E ele chegava na casa, né, na casa dele, e guardava as guias e deixava o paletó branco lá para minha bisavó lavar. A minha bisavó pegava, lavava o paletó do meu avô e guardava, né? Só que teve um dia que ele chegou e esqueceu as guias no bolso. A minha bisavó foi chamar o meu bisavô, chamou ele, mas ele não acordou. Ela viu, né, que ele estava muito cansado e ficou com dó. Aí ela pensou, vou levar a minha mão até o bolso do paletó, vou tirar as guias e vou guardar. Aí minha bisavó contava, né, que quando ela levou a mão até o bolso do paletó do meu bisavô, alguma coisa pegou a mão dela e jogou a mão dela para trás. Aí ela foi lá, cortou meu bisavô levantou, pegou as guias, guardou, aí ela pôde lavar o paletó dele. Então, eu já vivi crescendo já ouvindo essas histórias, né, de mediunidade, sobrenatural. O meu bisavô, ele seguiu o caminho correto, procurou seguir o caminho do bem, né, fazer tudo correto, de acordo com a religião que ele tinha, né. Meu bisavô sempre foi um homem correto. Agora, já o meu avô não foi tão correto assim, né. Eu ouvi uma história uma vez do meu avô, que o meu avô usava magia para fazer umas coisas erradas aí, né. Dizem que o meu avô, ele tinha um chifre onde ele esculpiu uma imagem de um santo católico. Toda mulher que ele queria, ele passava um lenço nesse chifre e ele conseguia a mulher que ele queria. E a minha bisavó, né, quando o meu avô ainda estava vivo, porque ele morreu jovem, né, ele morreu com 42 anos. Ela falou para minha mãe que ela tinha muito medo do futuro do meu avô, porque quando ele despedia dela, ele ia embora, ela olhava na canela do meu avô, via até fogo saindo da canela do meu avô, né?
Então, eu cresci ouvindo essas histórias, né, de mediunidade, de espiritualidade. E quando eu ouvi, né, aquela cartomante dizendo que eu era um médium, isso para mim também foi normal. Aí eu comecei a estudar os livros kardecistas, né? Eu gostava mais da Umbanda, sempre gostei mais da Umbanda, né? Mas o que estava mais à disposição para mim na época eram livros kardecistas, né? Então eu estudei aqueles livros lá da decodificação kardecista. A Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, livro do Chico Xavier, Mecanismo da Mediunidade, Missionários da Luz, Na Seara dos Médios, No Mundo Maior, entre outros, né? E eu estava estudando Espiritismo, me preparando, porque eu queria ser um chefe de terreiro de Umbanda. Estudei muitos livros, né? Livros de doutrinação de espíritos, estudei livros também de metafísica, de parapsicologia, tudo que cai na minha mão, eu ia estudando Cabala ou Cabalá, como alguns gostam de falar, né? E a minha espiritualidade foi assim durante esse período, já dando sinais, né? Quando eu fiz os meus 16 anos, começaram as catalepsia ou paralisia do sono, né? A primeira vez que eu tive uma paralisia do sono, aos 16 anos de idade, me lembro bem, eu estava deitado na cama assim, minha mãe estava deitada nos pés, deitada, ela estava sentada nos pés e eu deitado na cama. Eu cochilei de novo, esse negócio de cochilar para mim é fogo. Quando eu comecei a cochilar, a minha mente apagou. Quando eu acordei, eu já não estava fora do corpo, mas eu estava assim preso no corpo físico. Eu estava com um pezinho fora já e o outro preso ainda no corpo físico, né? Não estava nem fora nem dentro. Fiquei no meio do caminho. Aí eu olhei assim para minha mãe, porque a única coisa que mexia eram os meus olhos. Braço, pernas, parecia que estava tudo anestesiado. Quando eu me vi naquela situação, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma doença que eu ouvi a minha mãe falar, que pessoas morriam, só que o cérebro continuava funcionando. Aí acontecia muito daqueles casos, sabe, da pessoa voltar no caixão, aí passava o tempo, quando ia exumar o corpo, tava lá o caixão arranhado, o corpo virado de costas para a tampa do caixão, aí você via que a pessoa tinha voltado à vida no caixão, né? E tava lá enterrado e morreu lá. A primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Nossa, eu tenho essa doença, né? Agora eles vão me enterrar, será que minha mãe consegue me ver com o olho aberto aqui? Será que é meu olho físico ou será que é meu olho espiritual? E eu tentando mover meu corpo naquele desespero até que eu consegui mexer. Mexi o meu corpo, falei pra minha mãe, nossa mãe, eu não tava conseguindo mexer o corpo. A minha mãe falou, não, Ricardo, isso aí é coisa da sua cabeça. Deitei de novo, pum, já não tava conseguindo mexer mais. O corpo todo anestesiado, só os olhos assim, ó. Olhava pra direita, olhava pra esquerda, olhava pra cima, pra baixo e nada do meu corpo se mexia. E nesse momento eu senti uma onda de energia, parecia energia elétrica subindo dos meus pés até minha cabeça, passando. Aquela energia muito forte, eu tentando mexer o corpo e até que eu consegui mexer o corpo. Quando eu mexi o corpo, falei novamente pra minha mãe, mãe, meu corpo não tava conseguindo mexer. Falei com a minha mãe, sabe quando tem aquela doença que o pessoal morre aí, enterra e daqui a pouco a pessoa acorda, tá lá dentro do caixão? A minha mãe falou de novo, não, Ricardo, olha, esse negócio aí é coisa da sua cabeça, isso aí passa. Aí, tudo bem, né? Passado alguns dias, novamente, eu tive a catalepsia do sono de novo. Ou paralisia do sono, como o pessoal gosta de chamar aqui na internet, né? Só que dessa vez, quando o meu corpo, eu dormi e acordei novamente, que não conseguia mexer meu corpo físico, e senti aquela energia elétrica passando pelo meu corpo, a minha audição espiritual se abriu. O meu irmão Marcelo, quando ele desenvolveu a audição espiritual dele, ele falou para mim que ele sentia que um buraco em forma de cone abria no ouvido direito dele. E as poucas vezes que eu ouvi, e as poucas vezes que eu ouço até hoje, eu não tenho esse negócio de um buraco em forma de cone abrir no meu ouvido. Eu ouço direto
na minha mente, né? É como se você ouvisse uma música com fone de ouvido. Parece que a música ela ecoa direto na sua mente. E quando eu ouço voz é assim também. Aí quando eu estava nesse estado de catalepsia, que a minha audição espiritual abriu mesmo, abriu bem. Eu ficava ouvindo o mundo espiritual como se fosse aqueles rádios antigos, sabe? Que você mexia no seletor dele para acessar as rádios. Aí dava aquele chiado assim e começava alguém falando e eu escutando. Só que eu estava já com medo, porque eu estava ouvindo, estava com medo de ver também alguma coisa feia ali no quarto, né? E eu escutava lá os espíritos conversando, mas não prestava atenção no que eles estavam conversando, tentando movimentar o corpo para sair daquela situação. E nisso que eu estava tentando movimentar o corpo para sair daquela situação, né? Que eu estava com medo, com 16 anos, eu comecei a escutar uma multidão gritando, sabe? Por socorro, aquela gritaria, aquele pânico, aí eu fiquei com mais medo. Ai meu Deus, pensei comigo, tomara que não veja nada. Aí de repente escutei aquela gargalhadona, sabe? Gargalhadona mesmo de homem, feia, né? Aí eu consegui movimentar o corpo. Durante esse período de catalepsia, paralisia do sono, tentativa de incorporação, né? A única coisa que eu tinha medo era de machucar alguém. Principalmente quando eu tinha a paralisia do sono, dormindo junto com meus irmãos. Às vezes as minhas mãos, nesse negócio de sentir choque, quando eu estava em estado de catalepsia, ou paralisia do sono, as minhas mãos que estavam sobre o meu peito, elas se levantavam assim sozinhas, sabe? Por causa daquela energia que parecia choque passando pelo meu corpo, né? E aí tá, eu continuei estudando espiritismo, como eu já disse para vocês, então disse, eu vou dizer de novo. Esse negócio de sair do corpo físico, como eu tinha desde criança, eu achava que era uma coisa natural, que acontecia com todo mundo. Depois eu estava estudando a doutrina espírita, que eu vi que não era natural, né? Que isso era uma coisa minha. E passou-se os anos. Uma outra coisa também que eu sempre tive e que achei interessante, e achava interessante, né? Às vezes ainda acontece comigo, ainda eu acho interessante. Por exemplo, eu trabalhava numa rádio e na época daquela novela O Salvador da Pátria, da Rede Globo, do LP internacional, tinha uma música chamada do grupo Will to Power. A música era Baby I Love You Way. E tinha um cara lá, que era ouvinte da rádio, né? Que ele passava de vez em quando na frente da rádio. E ele pedia pra mim, né? Ele passava assim, como o estudo da rádio era de frente com a janela. Ele gritava lá o meu nome e pedia essa música, né? Eu tocava pra ele. Um dia eu estava passando na frente da rádio, que era próximo à minha casa, estava descendo a rua. E quando nessa descida da rua tinha um trecho que eu devia ter acho que uns 70 metros, 60 metros, que não tinha luz. Era assim um trecho sem um poste. E eu desci ali e encontrei com ele quase na frente da rádio. Aí ele perguntou uma música lá que eu não sei qual que era, eu respondi para ele qual que era o nome. E eu desci esse trecho que não tinha poste, né, que era escuro, e saí embaixo no asfalto onde já tinha poste. Desci lá embaixo, fui na padaria, comprei alguns pães, subi novamente essa rua, né, iluminado. E quando eu estava subindo o morro, chegando próximo a esse trecho que não tinha luz, né, que era ainda uma área que era de terra, eu olhei lá em cima, esse rapaz descendo novamente. E esse rapaz, ele era um homossexual. Ele era assim, tinha uma voz bem feminina, tinha assim também uns trejeitos, né, bem femininos mesmo. Ele era mais feminino do que uma mulher. Mas a aparência física dele, o rosto dele era de homem. E quando a gente se encontrou ali naquela área que não tinha poste, ele começou a perguntar para mim a respeito de uma música. Só que eu não estava olhando para ele, eu estava preocupado porque naquela época não tinha sacolinha, era aquele saco de pão. E tinha um pão que estava querendo sair ali, cair do meu saco, eu enrolando aquele pão para não perder, né, para não perder o pão. E ele perguntando para mim a respeito de uma música lá internacional, e eu cuidado para não perder o pão e tentando prestar atenção nele. E nessa noite, era uma noite de lua cheia. Essa área que a gente estava ali, que não tinha poste, estava bem iluminada, porque era noite de lua cheia, né?
Quando eu olhei para ele, né, como eu já disse, ele tinha um jeito bem feminino e uma voz de mulher, né? Quando eu olhei para ele já não dava mais aquela aparência de homem. Eu olhei para ele assim, o aspecto do rosto dele era um aspecto feminino de uma moça, o corpo também, e debaixo da lua cheia eu vi que ele tinha cabelos compridos. Dava até para ver aqui o cabelo comprido descendo sobre o ombro, sobre as costas, ele era um cabelo bem comprido mesmo. Aí ele debaixo da luz da lua cheia, com voz de mulher, com jeito feminino, e debaixo da lua cheia ele ficou aquela fisionomia, aqueles detalhes, né, de mulher, com o cabelo comprido. Eu fiquei bobo assim olhando, mas não comentei nada. Pensei, nossa, né, achei estranho aquilo. Ele pegou, foi embora e eu fui para minha casa. Ah, e antes disso também eu me lembro de um outro fato que aconteceu comigo com a lua cheia. Tinha uma moça, uma vizinha nossa, onde a gente morava antes dessa cidade onde a gente mora agora, que era um distrito dessa cidade, né? Ela era uma moça muito bonita, né? E eu ainda criança tinha uma certa quedinha por ela, né? Só que eu reparei que ela era muito birrenta, sabe? Aquela moça chata, brigava muito com o marido dela, né? E eu achava aquilo meio... deixava ela um pouco feia, né? Por causa desse jeito dela. E teve uma noite que a gente tava fora de casa, tava eles também junto, né? Esse casal. Tava os meus pais e eu criança. E novamente, numa noite de lua cheia, eu olhei para ela, né? A gente tava numa área que não tinha poste também, estávamos voltando para casa, não tinha energia, essa luz artificial. E quando eu olhei para o rosto dela, ela que era uma moça bonita, debaixo da luz da lua cheia, o rosto dela ficou, sabe, deformado, feio, aquele nariz torto. Na época eu não entendi muito, né? E até hoje eu achei estranho isso, né? Que debaixo da luz da lua cheia, algumas vezes, não é sempre, né? Quando não tem luz artificial iluminando, só a luz da lua cheia, eu olho para o rosto das pessoas e vejo mudanças no rosto da pessoa, né? Parece que a alma da pessoa, debaixo da luz da lua cheia, ela, como é que eu posso dizer? Ela molda o rosto, o corpo, certos aspectos do corpo físico da pessoa, né? Mas já tá, passou bem já o meu horário, né, de fazer esse vídeo, já ficou bem comprido. Eu vou continuar contando esses casos no próximo vídeo, tá? Obrigado por você ter me acompanhado até aqui.